Pessoal, graça e paz da parte de Deus, quem vos fala é o professor Rafael Milanese. Hoje quero fazer menção de um texto muito importante, citado por diversos pregadores, ministros, em escolas, etc. É o texto de Mateus capítulo 6, versículo 33, quando diz: buscai o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Porém, isso é o que nós estamos acostumados a ouvir, e não o que os nossos olhos deveriam ler. Tome cuidado para que a sua audição não atrapalhe a sua leitura, pois na verdade o texto diz: mas buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Então estamos tão acostumados a ouvir: busque o reino e a sua justiça e todas as coisas. Não, o texto não diz isso e nunca disse isso. Jesus diz: e todas essas coisas vos serão acrescentadas. A pergunta é: quais coisas? Lendo o contexto em que Jesus conclui a sua palavra praticamente nesse versículo, nós vamos entender e compreender que Jesus veio tratando dentro de um contexto chamado comida, bebida e veste. Ele mesmo disse: não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer, ou pelo que haveis de beber, ou pelo que haveis de vestir. Então Jesus resume a vida em três palavras: comer, beber e vestir. E ele disse: não andeis preocupados quanto à vossa vida, deixando claro que a vida, resumindo a vida em comer, beber e vestir. Aí então ele disse: olhai para os pássaros do céu, que eles não semeiam, eles não cegam e eles não ajuntam em celeiro, contudo o vosso Pai Celestial os alimenta. Não tem de vós muito mais valor do que eles, homens de pouca fé? Então, quando eu leio esse texto, eu me atento aos detalhes. Essas coisas vos serão acrescentadas. A pergunta é: quais coisas? O contexto desse versículo vem tratando sobre comida, bebida e sobre veste. Então é algo muito importante, e o versículo ainda diz: essas coisas vos serão acrescentadas, porque o reino não dá, o reino acrescenta. Porque o mesmo Jesus disse: ao que tem se dará e terá em abundância, e ao que não tem, até o que pensa ter lhe será tirado. Então, lendo esse versículo, nós entendemos e compreendemos que existem muitos fatores a ser analisados dentro desse texto e desse contexto. Porque buscar o reino de Deus, não do homem, não das trevas, não do diabo, não do pecado, não da graça, porque existem muitos tipos de reino na Bíblia, mas dois deles se diferem a Deus, que é o reino dos céus e é o reino de Deus. E nesse texto Jesus diz: buscai o reino de Deus e a sua justiça. Então, no reino de Deus há uma justiça, em que se eu não estiver enquadrado na justiça desse reino, o reino não vai me acrescentar comida, bebida e veste. Se a minha vida não estiver enquadrada dentro dos parâmetros da justiça desse reino, eu não vou nunca me enquadrar a Salomão, eu não vou nunca me enquadrar aos pássaros do céu. Porque muitas pessoas têm buscado o reino, mas não querem viver a justiça desse reino, porque o reino me favorece, mas a justiça me cobra. A justiça diz: tem que obedecer, tem que jejuar, tem que orar, tem que submeter, tem que ser fiel à sua família, tem que ser fiel ao seu pastor. Então eu estou tentando buscar o reino e o que o reino acrescenta, mas talvez não estamos preocupados com a justiça em que há nesse reino. Então Jesus disse: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, colocando a justiça ao nível do reino, porque não adianta eu buscar o reino se eu não buscar a justiça desse reino. E essas coisas vos serão acrescentadas. Então quer dizer que eu nunca terei um acrescentar, eu nunca terei uma abundância no comer, no beber e no vestir, se eu não buscar o reino e a sua justiça. Jesus disse: olhai para os lírios do campo, que hoje nascem e amanhã morrem e são lançados ao campo. Eu vos digo que nem mesmo Salomão vos vestiu como qualquer deles.
Porque todo o contexto desse versículo vem falando sobre a vida, sobre a preocupação do homem com comer, com beber e com vestir. E amados, se você analisar a sua vida agora, você vai entender e compreender que você trabalha para comer, trabalha para beber e trabalha para se vestir. Não, professor, eu trabalho para pagar minha casa. A sua casa é uma proteção, você está vestido. O seu carro é uma proteção, você está vestido. A sua roupa é proteção. A vida humana se resume em comer, beber e vestir. E nisso se resumia a vida do Adão eleito antes do jardim, porque Jesus disse: olhai para os pássaros do céu, eles não trabalham, não têm salário. Eles não trabalham, eles não têm salário, eles não têm conta no banco, eles não semeiam, não cegam e não fiam, contudo o vosso Pai Celestial os alimenta. Quer dizer que Jesus está dizendo assim: olhai para os pássaros, porque eles estão na condição do Adão eleito, eles estão na condição do Adão sem pecado, porque o Adão antes de pecar, Deus o alimentava, era Deus quem acrescentava, era Deus quem dava, mas depois do pecado, Deus disse: do suor do seu rosto comerás o seu pão. Então, se Jesus disse: olhai para as aves do céu, porque elas não semeiam, não fiam, não ajuntam em celeiro, e o texto diz que o meu Pai, nosso Pai, alimenta as aves, aí ele diz: não tem de vós muito mais valor do que as aves? Então, por que eu tenho mais valor do que as aves? Porque Cristo não morreu pelos animais, Ele morreu por mim, e mesmo eu valendo muito, estou recebendo pouco, porque as aves que valem menos do que eu, menos do que você, está recebendo mais. Por que razão? Porque as aves não pecaram, as aves não caíram. E se você analisar o capítulo 3 de Gênesis, versículo 3, acho que é 15 em diante, vai dizer assim, que Deus pôs o homem no jardim para lavrar e para guardar. Ora, se Deus colocou Adão no jardim para lavrar, é porque Adão tinha que trabalhar antes do pecado. Então o trabalho não é uma maldição, o trabalho é uma edificação a Deus, tanto que o texto diz em Provérbios que o trabalho edifica o homem. Então Adão antes do pecado trabalhava sim, para quê? Para comer? Não, para cultuar a Deus, porque comida, bebida e veste era Deus quem dava. Professor, mas Adão estava nu no jardim. Nu é o que você pensa. Paulo disse que Adão pecou e foi destituído da glória de Deus. 3 roupas teve Adão: a glória, a figueira e as peles de animais. Quando Adão pecou, ele perdeu a glória e construiu assim uma própria roupa, que é as folhas de figueira. Quando Deus chegou, Deus rejeitou as folhas de figueira e deu ao homem uma veste de animal. Então Adão sempre trabalhou antes do pecado e depois do pecado. Jesus disse: olhai para as aves. Por que razão? Porque as aves estão na condição do Adão eleito, elas não trabalham, elas não fiam, elas não ajuntam em celeiro, elas levantam, elas me adoram, elas me cultuam, elas cantam a mim, e todos os dias Deus provê o alimento das aves, todos os dias Deus acrescenta o alimento às aves, e nós estamos em um nível superior às aves, recebendo algo inferior a elas. Então é noite, é dia, é momento, é manhã, é tarde, é hora, é minuto de nós buscarmos o reino e a justiça desse reino. E quando o reino perceber que nós estamos amando a justiça, vivendo a justiça, então o reino irá nos acrescentar comida, bebida e veste. Quer dizer que a condição do acrescentar é a condição da minha conduta. O reino vai me avaliar. O reino vai me estudar, o reino vai perceber em mim se eu estou buscando o reino por interesse ou eu quero a justiça desse reino. Por isso, nessa hora eu te digo: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Deus em Cristo te abençoe, fique na paz, em nome do Senhor Jesus.